Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para poder apresentar nossa atividade do Pratix, da disciplina de Programação Estruturada do IF Sul de Minas. Nosso grupo é o grupo 4. Nosso grupo é formado pelos alunos Rogério, Flávia Fabiane, Robson, Rafael e Luiz Fernando. Os professores da disciplina são Ana Paula de Souza e o José Mário. Essa atividade é a atividade prática da disciplina e ela consiste em que nós elaboramos um código em linguagem C, que vai gerar uma eleição em que nós temos 4 candidatos e 5 eleitores. Essa primeira eleição que nós estamos montando atende os requisitos do Pratic. Nessa eleição nós não teremos votos nulo e não teremos votos em branco. Nós teremos 5 votos em que cada candidato vai receber um voto e um deles vai receber um voto Minerva, de desempate. Então nós teremos um vencedor e os demais estarão empatados com apenas um voto. Flávia, vamos lá. Inicia a votação, ela vai fazer a digitação do código, digitou o código 18, e aí quando ela dá Enter vai aparecer o nome da candidata, e aí ela tem a opção de corrigir e confirmar. E também, se caso ela quiser tornar o voto branco, ela pode teclar 0. Ela vai digitar 2, vai confirmar, e aí vai surgir o bip. Depois do bip, esse voto já está confirmado e vai ser computado para a candidata. E agora a gente vai prosseguir com a eleição. Mais um voto, número 2, ela confirmou. Agora vamos para os demais candidatos. Número 36, Rafael, ela digitou 2, confirmou. Ela vai para o próximo candidato, 51, o Luiz Fernando, número 2, confirma. Voto Minerva. O voto Minerva, bota no 18 aí, número 2 para confirmar. E agora ela vai digitar número -1 até sair do sistema, de maneira que apareça o relatório final, que é o relatório falando da nossa eleição. Essa eleição ela é uma eleição que atende aos requisitos do Pratix, que eram 5 eleitores e 4 candidatos. No nosso relatório final, nós temos como vencedora a Flávia Fabiane, com 2 votos, Robson com 1 voto, Rafael com 1 voto, Luiz Fernando com 1 voto. Votos brancos, 0, nós não temos essa opção para o Pratix, e votos nulos também 0. Portanto, está encerrada a nossa eleição. Esse é o relatório final gerado depois de toda a votação. Nós vamos fazer agora um segundo vídeo abordando todas as funcionalidades da urna, as teclas corrigir, a maneira de votar branco, a maneira de votar nulo, e a gente vai fazer agora um relatório em que vai aparecer mais votos, porque é uma segunda eleição que a gente vai produzir para poder demonstrar todas as funcionalidades da urna. Nessa primeira, nós fizemos para poder atender todos os requisitos do Pratic. Então nós temos 5 votos e 4 candidatos. E aí temos um candidato vencedor com o voto de Minerva de um dos eleitores, dos 5 eleitores que a gente tem para a nossa votação. Portanto, está encerrado aqui a nossa primeira eleição, a eleição do Pratix. Bom, pessoal, como foi dito na primeira votação, aquela eleição, era para poder atender todas as características do Pratix. Nessa segunda eleição, que nós iniciamos agora, nós vamos demonstrar todas as funcionalidades da nossa urna eletrônica. Nós vamos apresentar votos em branco, vamos apresentar votos em nulos, vamos demonstrar quando o eleitor tecla ou o candidato que ele não deseja, ou a opção de anular o voto, ou até mesmo deixar ele em branco, mas que ele se arrepende, ele tem a opção de corrigir o voto dele e reiniciar votando em quem ele realmente deseja, correto? Então vamos lá, a gente vai simular uma nova eleição, onde a gente vai apresentar os votos aos candidatos e também dessas opções que eu estou citando aos senhores, tá bom? Flávia, vamos lá? Vamos iniciar nossa eleição? Lembrando que essa eleição é a eleição fora do Pratix, tá bom? A eleição do Pratix foi a primeira eleição e essa a gente vai ter votos e demonstrações que não foram apresentadas na primeira. Agora ela vai digitar o número 1, é isso mesmo? Você digitou o número 1, corrige, ele estava votando no candidato Luiz Fernando, mas não era o candidato da vez, então ela teclou corrigir para poder voltar e digitar novamente. Agora ela digitou o código do candidato, apareceu, e agora ela tem a opção de corrigir ou de confirmar. Ela está confirmando, então nós já temos um voto para o candidato número 36.
e vamos dar sequência aqui na nossa eleição. 0. Isso, 0. Voto em branco. Isso, tecla Enter, vai aparecer voto em branco. Ele tem a oportunidade de confirmar, caso realmente queira votar em branco, ou ele pode teclar número 1 e votar. Voltar para votar num candidato que seja da sua escolha. Você vai confirmar, não é isso? Correto? É esse voto é em branco, então ele vai constar no nosso relatório final. Quantos candidatos você já votou? Além do 3, né? Então vamos lá. 99 vai ser código inválido, é um voto nulo. Caso ela confirme, ele vai ser registrado como voto nulo. Caso ela tecle 1, vai corrigir e ela vai voltar para as opções. Ela teclou 2, confirmando, esse voto foi anulado também. Você chegou a votar em todos os candidatos? Não? Votar no Robson. Certo. Aí ela vai confirmar, e aí esse candidato também vai receber um voto dele, que vai aparecer no relatório final, quando a gente já tiver encerrado os procedimentos aqui. Número 18, teclando número 2, ela confirma o voto, está confirmando o voto. Número 51, Luiz Fernando, confirmou. Encerrar a votação. Você votou quantos votos nulos e quantos votos em branco? Um para cada? Põe mais 2 nulos e mais um branco, fazendo um favor, porque aí vai aparecer para a gente, confirma, isso, voto nulo, mais um voto nulo também, confirmou e isso está anulado, mais um votinho em branco para poder a gente sair para gerar o relatório, menos um para o relatório, isso. Ótimo, pessoal, nossa eleição está terminada. Essa eleição, lembrando, ela não é eleição que atende os requisitos do Pratix, pois ela tem mais de 5 eleitores, e ela é para demonstrar as funcionalidades. Como vocês viram durante a votação, quando é teclado algum candidato ou alguma opção que o eleitor não deseja, ele tem a oportunidade de clicar no corrigir, número 1. E aí ele volta à tela anterior para poder novamente teclar no seu candidato ou mudar a opção. De repente ele quer votar em branco, ele resolve não votar mais em branco e anula o voto. Ou se ele estiver anulando, ele pode voltar também e deixar o seu voto em branco. Ou votar em um dos candidatos e participar da eleição democraticamente. A candidata Flávia Fabiani recebeu um voto nessa nossa eleição, nessa segunda eleição. O Robson recebeu um voto. O Rafael recebeu um voto. O Luiz Fernando recebeu um voto. E aí nós temos os votos brancos, que foram 2, e temos os votos nulos, que foram 3. Estamos aqui encerrando essa segunda eleição, porque ela foi para demonstrar todas as funcionalidades da urna, para demonstrar que ela realmente funciona, e essa segunda eleição é para poder falar das funcionalidades da urna. No nosso próximo tópico, nós vamos apresentar os códigos que nós desenvolvemos para poder montar essa urna eletrônica, e aí vamos falar um pouco do código, demonstrar como ele foi elaborado, e vamos fazer o finalmente aqui desse Pratix, tá bom? Até mais. Bom, prosseguindo aqui sobre o nosso trabalho do Pratix, nós vamos agora apresentar o nosso código, aquilo que nós trabalhamos e desenvolvemos. Dentro do que foi nos passado para a atividade, eu quero fazer as observações que foi feito da seguinte maneira. Nós devemos ter equipes de no mínimo 3 e no máximo 5 alunos. O código foi desenvolvido na linguagem C. Particularmente a minha parte, eu trabalhei na mesma ideia que a colega está apresentando, deve ser mais. Estamos agora fazendo um dos exercícios da atividade, que é fazer o vídeo para ser postado, demonstrando o que nós fizemos. Nós criamos o programa em C. Dentro da perspectiva da criação desse programa, era para nós simularmos uma eleição. Nós fizemos a eleição e o nome dela é Grupo 4 2022. Eleição do Grupo 4 de 2022. Nós temos 5 eleitores e 4 candidatos. Essa é a nossa eleição oficial. É a primeira eleição que nós fizemos na construção do vídeo para atender o Pratix. Depois, na segunda eleição, nós fizemos também a apresentação de nosso relatório completo, mostrando votos em branco e votos nulos.
no final da eleição é para apresentarmos, né, o relatório mostrando como foi o desenrolar da eleição. Dentro das restrições, nós temos a seguinte situação: nós poderíamos usar o if-else, nós poderíamos usar o if-else ou somente o if, mas nós não poderíamos usar os comandos switch case, for, while, do while, goto, e não poderíamos utilizar estruturas de armazenamento como vetores, matrizes ou structs. E nós teríamos que ter apenas a função main. Então, atendido todos esses requisitos, nós desenvolvemos o código, o qual nós passamos a explicar agora e vamos demonstrar para os senhores. Abrindo aqui na primeira linha, temos o nome da atividade, Pratiques. A disciplina é Programação Estruturada. Nós deveríamos desenvolver uma urna eletrônica para eleições. Esse programa ele deve contar todos os votos e apresentar o relatório. O grupo é o grupo 4. Os autores são Rogério, Flávia, Robson, Rafael e Luiz Fernando. A data de entrega dessa atividade é dia 12 de abril de 2022. Após termos feito a inserção das bibliotecas, usamos a biblioteca stdio.h, stdlib.h, locale.h. Nós temos aqui a nossa declaração de variáveis, o int, o op e o confirma. E logo abaixo nós temos o int, candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Aí nós temos votos brancos e voto nulo. Depois que nós abrimos o main, abrimos a chave dele, então começamos a declaração. O nosso op, a gente inicia ele como 0, e aí a gente abre a nossa urna eletrônica com o if, onde o op é diferente de -1, porque o -1 é utilizado para encerrar o programa. O system CLS serve para poder limpar a tela do sistema. E aí nós temos aqui logo abaixo a linha onde tem a declaração da eleição, grupo 4, 2022. Temos o desenho e a estrutura da urna eletrônica, apresentados ali branco, corrige e confirma. E logo abaixo nós temos o código e o nome dos nossos candidatos. 18, Flávio Fabiane, 43, Robson, 36, Rafael, 51, Luiz Fernando, -1 para sair e a opção de digite o código do candidato. Quando nós vamos aqui para o segundo if, a operação ela vai ser igual a 18. Porque essa é a operação que, quando escolhida, vai abrir a tela da urna da eleição do grupo 4, 2022, com a candidata Flávia Fabiano, com as opções dos números para poder digitar o código dela e a opção de confirmar, corrigir ou em branco. Após ter feito a escolha pela candidata, utilizando o número 2 para o confirma, esse voto vai ser somado aos votos da candidata e logo após de confirmado com Enter, vai gerar o bip e aí a urna volta a seus status iniciais, onde ela vai poder ser usada para o próximo voto, onde a colega agora vai apresentar o próximo candidato. Se essa condição não for executada, a primeira condição, se essa sem problema, essa condição agora do OP 43 só será executada caso a primeira condição não tenha sido satisfeita. O sistema mais uma vez vai limpar a tela e reaparecerá as informações da eleição, o título, o desenho da urna, do teclado, as opções branco, corrige, confirma e o número do candidato 43, que é o Robson. Tudo isso, essa informação do número 43 e o Robson dentro da urna. O eleitor vai ter a opção de digitar o 2 para confirmar e armazenar o voto do Robson ou clicar em 1 para confirma. O eleitor poderá clicar no número 2
para confirmar e armazenar o voto do Robson ou clicar no número 1 para corrigir. Ao confirmar o voto, soará um bip e será a vez do próximo eleitor. Nessa próxima condição, o nosso OP igual a 36, após o sistema limpar a sua tela através do comando CLS, vai abrir a tela de eleições, grupo 4 2022, o desenho da urna eletrônica e os números serem escolhidos, apresentando o candidato escolhido, que o número 36 é o candidato Rafael. Quando você faz a escolha desse candidato, você tem a opção de corrigir com o número 1 ou de confirmar com o número 2. Após escolhida a opção e teclado Enter, caso seja confirmado, o candidato recebe mais um voto, vai ser gerado o bip sonoro e a urna volta ao status para receber o próximo eleitor para prosseguir a eleição. Ainda não satisfeita nenhuma das opções anteriores e teclando o número 51, que é para o Luiz Fernando, o sistema será limpo, reaparecerão todas as informações da urna novamente e o eleitor terá a oportunidade de, após confirmar com o Enter, ele terá a oportunidade de marcar um para corrigir o voto e retornar e digitar o nome de outro candidato, ou teclar o 2 para confirma. Teclando o 2 e confirmando o voto, novamente vai soar o bip para o próximo candidato, para o próximo eleitor. Prosseguindo, quando temos o nosso OP, que define a nossa operação, teclado 0, esse número teclado e confirmado com Enter gera o voto em branco. Após o sistema limpar sua tela com o comando CLS, vai ser aberta a tela da urna com o voto em branco. A urna eletrônica vai aparecer a opção dele corrigir ou de confirmar. Caso ele confirme, vai ser computado mais um voto em branco. E caso ele corrija, vai voltar ao status da urna anterior para que ele possa escolher o candidato ou até mesmo anular o voto, caso deseje. Confirmando, é computado mais um voto, é gerado o bip e quando esse bip é gerado, volta a urna ao status inicial, permitindo que o próximo eleitor escolha a opção que ele deseja para essa eleição. Se o eleitor digitar qualquer outro número além dos números 18, 43, 36 ou 51, ou até mesmo 0, referente ao branco, aparecerá a mensagem na tela como código inválido. Se ele confirmar digitando o número 2, seu voto será armazenado como nulo. Soará o bip para o próximo eleitor. Bom, estamos aqui agora encerrando a apresentação do nosso código, porque este é o bloco principal para podermos apresentar nossa eleição. As demais linhas que se seguem no código são os blocos que repetem essas operações até a geração do relatório final, que permite a contagem dos votos para quem eles foram direcionados e a quantidade de cada um. Nos vídeos anteriores, no início do vídeo, onde nós mostramos a eleição que atende o Pratix com 5 eleitores, e depois fizemos uma segunda eleição apresentando todas as funcionalidades da urna, e agora estamos apresentando todos os demais blocos, que atendem o nosso código, porque o principal requisito são os itens restritivos, porque eles são operadores de repetição, while, do while, for e switch case. Como eles são laços de repetição, eles não podem ser usados em nosso código. Quando os professores tiverem acesso ao mesmo, eles poderão avaliar que o nosso código ficou bastante extenso, mas que o mesmo atende aos requisitos que foram feitos no Pratix, principalmente com relação às restrições. Estas foram abordagens que nós fizemos em reuniões anteriores e até mesmo para poder discutir o código, para que nós possamos fazer um código que atenda todos os requisitos. Numa primeira abordagem, construímos nosso primeiro código, nós estávamos utilizando o while, que é um laço que permite que você faça quantas repetições necessárias até
ter uma condição que encerre o código, que no caso do nosso código aqui é o -1. Depois de terminado o código, como está aparecendo agora na tela, apresenta o nosso relatório final, em que vai aparecer a quantidade de votos atribuídos para Flávia Fabiane, para o Robson, para o Rafael e para o Luiz Fernando. E vão aparecer também os votos em brancos e votos nulos, caso seja uma eleição mais expressiva. A eleição do Pratix, tanto votos brancos quanto votos nulos, eles estiveram zerados, porque nós tínhamos 4 candidatos e apenas 5 eleitores, dentro do que foi solicitado para a atividade. Na segunda abordagem que nós fizemos da nossa eleição, aí sim, apresentamos votos nulos, apresentamos votos brancos e apresentamos os votos também dos candidatos, porque era uma maneira de demonstrar todas as funcionalidades da urna. Mostramos também os momentos de correção, caso o eleitor esteja votando e ele queira corrigir, ele pode teclar a opção 1 e volta à tela anterior, onde que permite que ele possa fazer a inserção do candidato, caso ele deseje, e também, se caso ele não queira que o voto dele seja anulado, mas ele quer registrar o voto dele como voto em branco, é esse momento também que ele pode fazer. E caso esteja registrando o voto em branco e queira mudar para voto nulo, também é este momento que ele poderá fazer. Até mesmo escolher um candidato que seja do seu desejo. Estou aqui agora encerrando a apresentação desse código e espero que nossa atividade possa ser aceita diante dos professores da disciplina. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Ou do Meet mesmo? Ok. Não, beleza. Agora, onde é que grava isso? Eu acho que nesse Meet eu não gravo, não. Ativar vídeo, acesso à reunião, acesso rápido. Onde você gravou? Não gravou pelo Meet, não, né? Não, então deixa, eu acho que não tem, não. No meu login, desse login, não tem, não. Não é aqui, né? Não, ó. Microfone, áudio, vídeo. Não. Cliquei. Já não abriu, não. Resolução. Deixa eu ver, configurações. Não deixa, Estão você procurando o grava. quê aí? Oi, Luiz. Vocês estão procurando o quê? Tem uma forma de gravar pelo Meet, mas eu acho que aqui fica bloqueado quando nessa versão não paga. Era para estar aqui, ó. Porque normalmente quem grava é quem tem uma conta institucional, né? Não sei se a conta do IF lá, ele tem a possibilidade de gravar, né? Eu entrei com TV ela para ver se dá. eu lembro que foi desativado em fevereiro, mais ou menos, desse ano. Eu gravava. Deixa pra lá. Beleza. Então vamos. Deixa eu ir pra parte. Não, porque o que vai valer é o vídeo, não necessariamente tinha que ser pelo Meet. Abriu aí? Então vamos.
Voltei aqui. Luiz. Ah, não, o Luiz está com foto também, tá bom. Galera, desculpa aí a pergunta aí, mas como é que tá sendo a dinâmica da gravação aqui? Acho que eu cheguei a me atrasar, tô por fora. Entendi. Ficou atrasado, né? Tipo, usar a conexão, né? Abri. Já executei. Posso eu mesma narrar? Voto. Primeiro voto. Votei no 18 da Flávia Fabiani. Enter. Confirma com o número 2. Enter. 43. 43. Robson. Normal. 2. Em duas. Acho que o teu tá atrasado, Mariana. Aqui tá normal. Já estou no 51. Do Luiz Fernando. Enter. 2. Confirma. E vou votar agora em branco. Branco é o 0. Enter. 2. Confirma. E agora 01. Já. E agora eu já estou gerando o relatório. Votei em todos, já geramos relatório final. Estamos com um voto cada um. Bacana. Rogério, acho que... O que acontece nesse código nosso? Esse código, ele permite 11 votos. Por que eu estou falando que ele permite 11 votos? Ele permite 11 votos porque, lembra, eu estava conversando com a Flávia ontem, os colegas não tinham entrado, a gente trocou assim, algumas ideias bem rápidas, bem sucintas com relação ao código. Eu não deixei nada detalhado, mas eu vou explicar o que acontece. Lembra quando eu apresentei aquele código que rodava a eleição e ele estava com while? Estava um código bem síntese, bem enxuto, vocês lembram disso? Sim. Beleza. Aí o que acontece? Quando eu apresentei aquele código, a gente tinha o while nele. Então, enquanto o operador estivesse sem o menos 1, que o menos 1 encerra o sistema. O que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, você ia fazer quantos votos precisasse. No while,
Enquanto não digitar -1, ele não para. Nessa amostragem que a gente está trabalhando agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai votar, por exemplo, a gente vai votar 11 vezes. Quando der o 11º voto, ele vai travar o sistema. Por quê? Porque ele não tem IO, ele não tem laço de repetição. Os laços de repetição foram criados da seguinte maneira. Os laços foram repetindo cada bloco de votação para figurar como parte da eleição. Vou explicar para você. O que acontece? Quando eu tenho while no lugar do if na linha 20, o que vai acontecer? Enquanto eu não digitar -1, ele não para o sistema. Aí o que ele vai fazer? Você vai votando, pode ter 11, 200, 300, 500, 1.500 votos, que ele vai gerar o relatório para você depois com todos os votos, porque tem laço de repetição, teria o while, aquele while inicial, lembra, né? Agora, como a gente não tem a oportunidade de usar o while, o goto, o switch case, o do while e nem o for, a gente não pode usar, e também não pode usar vetores, e não pode usar estruturas de repetição e de armazenamento, porque tudo isso foi vetado, né? Era para ser um código seco. Aí o que eu fiz? Eu peguei o bloco que estava dentro do while e multipliquei ele 11 vezes para cada vez que esse código ele é compilado e executado, ele gera um voto. Lembra que quando eu pedi para você colocar o if aquele dia, eu falei, coloca o if no lugar da operação, lembra, né? Linha 20. Aí o que aconteceu? Quando a gente trocou o while pelo if, você viu que a gente rodou e ele deu um voto só, né? Lembra? Sim. Então, o que nós temos agora? Nós temos que, nessa posição, para atender a atividade, a gente tem 11 votos. Vou pedir para você executar, compilando e executando, porque ele não foi executado na sua máquina ainda. Mas pode ser 11 votos? Sim, Sim, vou explicar para você por que eu coloquei 11 votos. Nós colocamos 11 votos para atender o exercício. E aí, depois que nós atendermos o exercício, nós vamos fazer 2 eleições. De que maneira? A gente vai fazer uma eleição com 5 votos. Aí vai ter um aluno ganhador, certo? Aí o que acontece? Quando nós fizermos a primeira eleição, a gente vai fazer os comentários, cada colega vai fazer seu comentário e tudo mais. Aí o que nós teremos? Nós teremos a seguinte situação. Fizemos uma eleição, vai ter 5 votos, um candidato vencedor, porque vai ter voto de desempate. E aí, num segundo momento, nós vamos produzir uma outra eleição para mostrar todas as funcionalidades da urna, entendeu? A primeira eleição é para atender o Pratix. A segunda eleição é para explicar o código e falar que ele funciona tudo, que ele funciona o voto nulo, que ele funciona o voto branco, porque na primeira eleição não teremos voto branco ou nulo, entendeu? São 4 candidatos e 5 eleitores. Eu sou o eleitor do fundo do baú, escondido, lá igual Caverna do Dragão, foi e não sabe que dia que volta. Aí o que vai acontecer? Nessa situação, a gente vai fazer uma eleição para atender o Pratix. A gente faz um adendo no vídeo, falando mesmo, ó, aqui a gente encerrou a eleição do Pratix, porque aí nós vamos ter 4 candidatos, suponhamos que cada candidato vote em si mesmo. Aí eu sou o voto de desempate, aí eu vou falar para você, vota em tal número, aí você vai lá votar. Aí, o que vai acontecer? Como você está fazendo a apresentação, você que vai pilotar a eleição aí do seu lado. Eu piloto daqui, mas como não vai mostrar, não tem jeito. Aí, o que vai acontecer? Depois que você fizer os 5 votos, aí você vai teclar -1 até o sistema entregar o relatório para você. Então, você não vai teclar -1 uma vez apenas, você vai teclar várias vezes, só que você tem que ficar atenta para quando você teclar um -1 e gerar o relatório, você não teclar -1 de novo, senão ele sai do programa, e tem que fazer tudo de novo. Entendeu? Porque quando tiver o -1 e gerou o relatório, qualquer tecla que você tocar, ele vai cair fora. Esse aí eu não teve jeito de colocar System Pause também, porque eu já tinha conversado contigo, não é portável. E aí a gente vai fazer uma microeleição, e a partir desse ponto, a gente pega, a gente vai fazer, se você desejar, a gente faz um making off agora. Já vou pedir você para rodar, a gente vai fazer um making off agora, da eleição, como que vai ser. E aí a gente também já faz um making off de como vai ser a explicação do código pós-eleição, para a gente falar que funciona tudo.
Aí depois a gente dá uma pausa, toma uma água e retorna. E aí a gente manda lenha para gravar valendo. Certo? Detesto Rafael, você tá aí? Cadê o Rafael? Rafael não respirou no microfone ainda. Respira aí, Rafael. Cadê você? Tá dormindo. Se abrir a câmera, tem um homem de boca aberta. Quer ver? Sumiu o homem. Tá aí não, só tá o corpo. que isso. É sério, só dá o corpo. Só tem o R do nome dele. Rodou aí? Roda aí. Roda aí. Não, não para a apresentação não. Roda, vamos rodar o código. Isso. Aí. Isso, coloca a tela completa, isso mesmo. Beleza. Digite o voto do candidato. Apresentou o CPF, o título. Justo, já foi tudo. Justo. Aí você vai digitar aí, da maneira que tá aí, a eleição já está iniciada. Aí o que você vai fazer? Você vai digitar um número aí. Você pode digitar seu número que é 18, o 43 do Robson, o 36 do Rafael, o 51 do... Agora você vai digitar 2 para confirmar. Isso, um voto já está computado. Agora você vota no Robson, para a gente conseguir fazer nosso making off. 43, agora isso, confirma, isso, aí beleza. Agora 36 do Rafael. Confirma, beleza. Agora o 51 do Luiz Fernando. Confirma, beleza. Agora o que você vai fazer? Você tem mais um voto, e esse voto é o meu. Vota no 18 aí, que o 18 é o que mais está aparecendo aqui na eleição para ganhar. Já vai ganhar a eleição só porque veio votar. O branco é qual? O branco é o 0, mas só que você... Isso. Aí agora que eu digitaria o branco. Não, você vai digitar o 2 agora, você vai confirmar. Não, se eu quisesse votar em branco. Não, daqui a pouco eu te explico. Volta aí, isso, confirmou. Isso, agora você vai dar -1 na tranquilidade. Para quê? Para gerar o relatório. Mais uma vez. Mais uma. Os 5 votos já foram computados. Agora a gente vai sair do sistema. Deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Isso, devagar. A hora que gerar o relatório, aí você não tecla mais nada não. Isso. Aí, gerou o relatório. Parou. O que a gente tem do relatório final? Aí nós temos os candidatos e os votos brancos e nulos. Então, o que a gente tem no apurado? Esse é o making off da eleição. Esse é para atender o Pratix. 4 candidatos e 5 eleitores. Então, o que a gente tem? Nós temos a candidata Flávia, o Robson, o Rafael e o Luiz Fernando. Aí, nessa eleição, quem ganhou foi a Flávia. Por quê? Ela teve 2 votos, o Robson teve 1 voto e o Luiz Fernando teve 1 voto. O Rafael também teve 1 voto. Aí, brancos e nulos, nós não tivemos. Por que nós não tivemos brancos e nulos? Porque era para ter 5 eleitores e a professora não deu a configuração de que teríamos votos brancos ou nulos. A gente tem a opção, mas por causa da exigência do Pratix, aí a gente ficou com essa condição. Rafael, eu consegui ler aqui através da notificação. Você está sem microfone? Você consegue ouvir a gente? Eu estava te zoando aqui, brincando. Você saiu, voltou. Você está ouvindo? Escreve de novo aí no chat aí, que quando aparece a notificação eu consigo ler. Eu não estou com o meu chat aberto, não. Deixa eu ver aqui. Ele saiu. Ele saiu. Acho que ele não está escutando a gente. Ele só está entrando e visualizando. Aí, essa é a configuração do Pratix. Beleza? Se eu pedir para você dar um Enter agora, o sistema vai cair. Por quê? Não tem mais nada. Uai, você caiu também? Sou eu de novo, não. Sim. Aí... Deixa eu ver a mensagem que ele escreveu. Você abriu outra opção para poder ver o chat. Bacana também. Não tem nada aqui não. Tem não? É porque apagou, porque ele saiu, entendeu? Depois que eu perguntei ele se ele estava ouvindo a gente, ele saiu e voltou. Quando sai, apaga. Tudo que ele escreveu. Perde. Aham. Tem as velhas tretas do... Eu abrindo aqui, ó. Agora Rafael Lemos. Oi, pessoal. Isso, eu comecei a te ouvir, mas cortou. Aí, tipo assim, o que você escreveu no chat aqui, eu tô a par. Não tá passando em branco, não.
Ah, você falou oi, pessoal. Aí, esse é o making off do Pratiques, entendeu? Isso. Esse é um treino do Pratiques. Aí o que vai acontecer agora? Vou pedir para você dar um enter, aí ele vai cair essa tela preta. Aí agora eu vou pedir para você executar novamente, porque a hora que você executar novamente agora, nós vamos abre isso. Você consegue ouvir a gente, Rafael? A gente começa a te ouvir, mas corta. A gente não está ouvindo o seu áudio. Me dê licença só um minuto. Ah, vai fazer barulho, eu só vou ali para poder abrir um portão e já volto, tá? Me dá um segundo. Eu tô falando que a minha net ela Curto. tá, Já vou! tá horrível. Ah, sim. Mas tá conseguindo escutar o Rogério? Não, né? Deve estar picando. Tô botando em mim pra ver o que acontece. Buguei o negócio, gente? Olha, ele corrigiu mesmo. Eu tinha votado no Rafael. E ele corrigiu. Vamos ver se eu consigo votar em branco. Branco. 18 enter. Branco 0. 43. Enter 2. Enter. Trinta e seis. Bem. Enter. 2. Enter. Não pode fazer barulho, 41. tá bom? Enter. Nada de latir, nada de chorar. Se for latir e for chorar, tem que ir embora, tá bom? Deita aí. Deita aí onde tá caindo o ar-condicionado aí. Vem pra frente. 3. Isso. 4. Deita aí. relaxa. 5. Você quer deitar debaixo da mesa? Deita debaixo da mesa, ó. 7. Voltei. 7 menos 1. 1, 2, 3 candidatos só. Deu 10 votos? Deu 10 votos ou 11? Eu votei em branco uma vez. Você votou em O branco? que acontecia? Certo. Só que você tem que confirmar ele também, tá? Senão ele não aparece na contagem. Ah, então é isso. Quando você derrubar novamente, vamos voltar o making off lá, que aí você vai... Tanto nulo quanto em branco ou qualquer candidato, você tem que confirmar. Porque se você chegar lá na hora de confirmar, digite a opção, branco corrige ou confirma, o branco você nem precisa digitar branco, digitar o 0, lá depois você escolhe. Você já pode escolher como candidato em branco, digita o 0 no lugar dos candidatos, entendeu? Aí quando você digita o 0, cresce a tela aí pra nós. Põe lá no maximizar lá. Isso. Aí, ó, bacana. Quer ver? Digita 0 pra você ver. Digita 0, enter. Olha lá, tá vendo? Já volta em branco. Aí você tem que confirmar. Se você digitar 0 e aí não confirmar com 2, aí ele não marca o voto lá. Agora tá marcado. Se você encerrar o programa, ele vai aparecer um voto branco marcado apenas. Não vai aparecer voto para ninguém. Fica todo mundo zerado e o voto branco aparece com... Se eu colocasse 0 agora, não ia funcionar então. Não, porque agora você já escolheu o candidato. Então é
só corrige ou confirma. Isso, corrige ou confirma. Ele não muda aí. Aí a gente teria que fazer uma robustez maior no código. Infelizmente, nosso tempo não permite. Tá dormindo aqui, deixa ele aí. Você precisa de alguma coisa? Não? Aí vai sair isso. Vai. Agora foi. Isso, olha lá, seu relatório tem um voto para o Luiz Fernando e um voto em branco, entendeu? Voto nulo da mesma maneira, o voto nulo, quando tiver aberto o candidato, quando tiver aberto para os candidatos, você digita o número que não está no portfólio. Se você digitar 17, digitar 17, ele vai dar código inválido. Se você digitar 60, em código inválido. Então, os candidatos que são da eleição é o 18, 43, 51 e 36. O -1 é para sair. Então, fora desses números, qualquer outro que você digitar, ele vai dar código inválido. E aí, quando ele dá código inválido, o que vai acontecer? Se você confirmar, aquele voto foi anulado. Entendeu? Ok. Então, quer fazer agora a outra parte? Vamos. Entendi tudinho. Já entendeu? Beleza. Não, mas pode ir perguntando. Ainda a gente não está gravando para valer, então a gente tá. Que você deu uma saída para ficar testando. Sim, tranquilo. Não tem problema não, faz parte, é isso mesmo. Tem que testar para poder ver, criticar. Eu aproveito aqui e deixo aberto. Vai ter crítica? Sim. Precisava estar melhor no nosso código? Sim. Só que a gente não tem o tempo para gerar robustez, fazer todos os detalhes que precisa. Para a gente fazer isso, a gente. Eu faria melhor? Não. Se a gente não, fazer melhor ou não, a gente pega o que já tem construído e vai melhorando. Porque é isso. Não, eu acho que ficou muito bom. Amei essa urna, do jeito que ficou ali o desenho dela. Ficou muito bacana, ficou muito legal. Justo, e aí pra gente poder colocar mais robustez nela, a gente precisaria de tempo, né? E também precisaria de orientação com relação a algumas coisas, porque quando os professores tirou o laço de repetição, praticamente tirou tudo de nós, porque o que manda no bagulho é o laço de repetição, porque Eles aí... forçaram uma situação que é complicado de atender, então... Justo. É isso E aí. aí nosso código fica com bastante linhas. Se fosse falar linha a linha, ia ser Mas muito eu acho louco. que é para explicar justamente isso, né? Os próximos códigos vêm para Sim. reduzir tamanho também. É, porque tipo assim, se a gente pegar, por exemplo, o código mesmo, o código padrão, a gente teria, o que a gente teria? A gente teria só aquele primeiro bloco, porque aí com o while, ou com o do while, você conseguiria fazer a urna rodar infinitamente até ter uma composição de eleição, com 1.500 eleitores, 2.000, 10.000, 100.000, tanto que você quisesse. Porque aí, numa simulação do programa que a gente fizesse, por exemplo, teria uma vertente boa, por exemplo, que a gente poderia pegar uma urna eletrônica dessa e criar uma eleição virtual, toda online, né? Sem, por exemplo, ter que a estrutura física, você poderia votar pelo celular e tudo mais. E aí o adendo que você teria que fazer é o seguinte: configurar o eleitor para apresentar o título de eleitor ou o CPF, ou os dois, e aí quando ele votar, não permitir mais que ele votasse, entendeu? E aí é uma robustez que aí a gente precisaria de tempo também para trabalhar, e com certeza a gente precisaria de ajuda dos professores para poder inserir um bagulhão desse no código, porque aí você tem que pegar o bloco do código, da maneira que está aqui, cada bloco a gente ia ter que fazer isso, né? Repetir. Mas aí, por exemplo, com while não, porque você teria um bloco de código só que vai se repetir várias vezes conforme a necessidade. Dentro do nosso código, que são vários blocos de código para atender a eleição, então o que acontece? Nessa situação, não teria como a gente fazer tipo individualizado, porque se fizer num bloco e não fizer no outro, não vai. Se você, por exemplo, quando você tiver um momentinho aí depois, como você já tem um código na mão, se você rolar ele da primeira linha até a última linha lá embaixo, 1.600 lá vai pedrada, vai ter mais agora porque eu coloquei mais 2 linhas lá com o nome do professor, coloquei mais algumas coisinhas. Aí o que vai acontecer? Nessa situação, acontece que cada bloco tem que receber essa performance que eu estou falando, que é, por exemplo, colocar o CPF e o título de eleitor, de maneira que bloqueie a pessoa tentar votar novamente, entendeu?
E aí seria o login e senha que a gente ia ter que inserir. E aí não poderia ser login e senha apenas no primeiro bloco. Teria que ser login e senha para todos os blocos que, entre aspas, eles estão individualizados porque eles não estão dentro de um laço de repetição. Viu aí quantas páginas? Quantas linhas, perdão? Bem grande. Sim, sim. 1605. Justamente. Beleza. E aí tem os azinhos aí, ó, para fazer o bip. Quando você digita e confirma, você deve ter escutado aí. Eu não escutei por aqui, mas também não tem problema. O nosso colega tá instável, ele não está conseguindo entrar. Isso, falou. Deixa eu pegar no meu celular aqui para mim poder ver. Meu celular está carregando. E os outros, hein? Os outros dois elementos humanos. Pois é. Teve um que falou que ia participar, não tinha? Tinha, todo mundo falou que ia, Eu tecnicamente. tava enrolado. No outro. Entendi. O Rafael tá falando que a net dele tá ruim, toda hora cai. É. Justamente. Mas vou falar pra ele, continue aparecendo. Nesse vídeo não precisa mostrar o rosto, não? Eu acho que era esse que tinha que mostrar o rosto, né? Eu não tô mostrando a câmera porque minha câmera tá ligada, mas não tá me refletindo, entendeu? Eu teria que mudar de computador. Certo. Mas, assim, tipo, tem minha foto aqui. Pelo menos já serve e mostra que quando a gente fala, né? Você observa que tá gravando porque você vê o microfonezinho funcionando do lado, quer dizer, tô ativo. Aí tem meu nome aqui, você, que eu tô representando aí a apresentação. E aí... Se for gravar, eu abro a câmera. Ai, que legal. Então vamos. E aí agora? Toda hora que apita aqui, eu quero saber o que aconteceu. Toda hora que apita? Faz parte. Mensagem, Sim, mas nós não terminamos. O que aconteceu? Nós fizemos o nosso primeiro making off do Pratix. Agora eu quero que a gente faça um make off para a gente poder falar. Você quer baixar a tela para a gente falar dos blocos e depois a gente abre a tela e fala como funciona? Isso. Aí, como que a gente quer fazer a distribuição? Por enquanto só tá nós dois. Você quer apresentar alguma coisa? Você quer que eu apresente uma parte? Você apresenta uma parte? Como que a gente faz? Quer ver? Ó, da linha 1 aqui, desce aí devagarinho. Eu consigo ver aqui na minha máquina, mas eu preciso que veja na sua, porque aí a gente vai descendo. Aqui, isso, desce, 18, 43, pode descer. 43, isso, 2, 36, 51, isso, mais um pouquinho, 0, voto branco, número aqui, isso, isso. Até aqui, ó, na linha 164, que tá uma linha vazia, tá vendo, né? 164. Esse é o nosso bloco alma. Por que eu vou chamar de bloco alma? Eu vou dizer bloco alma porque até aí é o bloco principal. E aí esse bloco é o bloco que a gente repete ele diversas vezes, que é para ele gerar a eleição que a gente precisa para o Pratix, entendeu? Então, tipo assim, se a gente explicar esse bloco aqui todo, aí ele está na linha 164, o que vai acontecer? Uma sugestão de última hora. A gente fazia assim, eu vou fazer a abertura lá no início, aí eu vou explicar o primeiro bloco. Na primeira parte do bloco, eu vou falar de você. Aí vai ficar bom que você não vai falar de você, eu que vou falar de você. Quer ver? Desce um pouquinho. Isso, aqui ó, no primeiro, isso, aqui ó. Quando apresenta a tela... Não, volta lá só um pouquinho. Quando apresenta essa primeira tela, vai falar da tela inicial da eleição. Agora desce, fazendo favor. Agora, quando aparece o primeiro if aqui, esse if não é o primeiro mais, já é o segundo if, se eu não estiver enganado, ele já vai dar... É o segundo if. No segundo if, ele já vai performar o quê? Gerando a operação, né? O OP de operação, igual a 18. O nosso candidato que tem o número 18 é a Flávia Fabiani. Então, o que vai acontecer? Quando o eleitor vota no número 18, na condição do candidato, o número 18,
Quando ele confirma, já vai ser computado um voto para Flávia Fabiani. Aí, o que acontece? Expliquei esse bloco. Eu fui lá, fiz a abertura, passei na tela da eleição, e aí eu vim nessa tela. Aí, quando eu chegar aqui, eu expliquei do candidato, entendeu? Aí, eu vou falar para você, você vai explicar o candidato 43. Quando você terminar de explicar o 43, eu vou pro 36. E aí, você volta pro 51. E aí, depois que você explicar o 51, eu vou pro voto branco. E aí, você explica o voto nulo. O que você acha? Porque cada um ia poder falar de um bloco desse, entendeu? Facilmente. Mas como só estamos em 3 e o Rafael tá tendo problema na net dele lá, provavelmente ele mal tá ouvindo a gente. Aí o que acontece? Nessa situação, a gente vai explicando um bloco sim, um bloco não. Eu vou fazer a abertura. Eu vou pegar as iniciais, vou pegar a tela inicial e o seu número 18. Expliquei. Aí você vai pegar o próximo candidato. Aí quando você explicar o Robson, eu já pego o próximo candidato. Você pegou? Sim, eu tô pensando aqui no nulo, em duas questões. A do Sim. nulo, que você já me explicou, mas tô pensando que vai ser falado. Sim. Que aqui só tá falando Volta lá um pouquinho. C2. Volta lá só um pouquinho. Não, aqui não é 2 não. Volta, sobe um pouquinho que você tá pegando o final de baixo para cima. Sobe um pouquinho o código. Vai lá no drop down e sobe. Isso. Aqui, ó. Quando a operação ainda continuar -1, o System CLS vai limpar a tela. E aí o que acontece? Quando qualquer número for digitado que não é o número dos candidatos, nem o número 0, que é o voto em branco, vai gerar código inválido. E esse código inválido, ele é o voto nulo. Entendeu? Entendi. Para você fazer a sua explicação. Não. Aqui, ó. Começa aqui, ó. E else if o diferente de -1. Entendeu? Aqui que começa esse bloco de código. Nesse else if. Tenta explicar para mim como seria o voto nulo. Tenta aí, vamos ver. Você fala. Estou pensando nele agora. Então, não. Começa nesse else if, né? Isso. Começa nesse else if. Tá, limpou. Não estou tentando explicar ainda não, só estou tentando entender. Sim, tá. O sistema limpou a partir desse comando CLS. Correto. E Vai mostrar a tela para você, eleições, grupo 4, 2022. Aí vai mostrar a urna eletrônica. Vai gerar o código inválido. E nesse percentual do D aqui, vai mostrar o número que você digitou. Se você digitou 60, aí vai aparecer aqui 60, código inválido. Aí no código inválido, se você confirmar, ele anula seu voto. E aí eu confirmo. Você confirma. Vai escrever código inválido. Ao invés de escrever o nome de um candidato, vai escrever código inválido. Isso. Qualquer outro número atribuído que não seja Dos candidatos. Dos candidatos. Correto. E aí clico 2 de novo, confirma o código não, o voto nulo. E aí o voto é anulado. Entendi. Entendi. Beleza? Beleza. Então, vamos. Nervosa pra explicar, mas tudo bem. Certo. Você percebeu aí no voto em branco que tem uma parte aí que está deslocado? Não tenta corrigir, que é o seguinte. Eu deixei tudo alinhado e quando eu vou corrigir e ele vai apresentar o texto, aí ele apresenta distorcido. Quando eu coloco distorcido aqui, que ele vai apresentar o texto, aí ele fica tudo corrigido na tela preta, entendeu? Aconteceu isso comigo também. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Pode ser lixo de memória, pode ser... Ou então um espaço fantasma. E justamente, ou então um machucado na memória também que não deixa eu gerar e aí tem que ficar assim. Ó, sua chamada termina em 10 minutos. Faça chamadas mais longas com upgrade para Google Workspace individual. Faça chamadas mais longas. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente só tem mais 10 minutos. Vamos fazer uma passada aqui. Se precisar, a gente passa mais uma. E aí a gente pega e vê. Vamos fazer pelo menos 1 ou 2 making-offs desse, que é o de apresentação do código. Aí depois a gente ainda precisa fazer a apresentação da eleição com o código todo explicado. Pegou? Aí a gente vai ficar só até a linha 164, que é o nosso primeiro bloco, o bloco alma. Beleza? Como o tempo está correndo contra nós... Qualquer coisa
depois a gente abre outro. Isso, a gente abre outra chamada, não tem problema. Quer ver? Então, 1, 2, 3, valendo. Bom, pessoal, essa é a atividade do Pratix para o curso de Desenvolvimento de Sistemas do IF Sul de Minas. Nosso grupo é o grupo 4. Nosso grupo é formado pelo Rogério, pela Flávia, pelo Robson, pelo Rafael e pelo Luiz Fernando. A disciplina é Programação Estruturada. A atividade é desenvolver uma urna eletrônica e nessa urna vai ser gerado no final um relatório falando quem recebeu os votos, quantos votos foram e se teve votos brancos e nulos. Depois de nós relacionarmos as bibliotecas, nós usamos as bibliotecas stdio.h, stdlib.h e a locale.h. Nós usamos aqui o int op, que é a nossa operação, e o confirma. Nós usamos também o int candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato em branco e voto branco e voto nulo. Usamos aqui no int main, aí nós abrimos aqui as chaves e começamos a nossa operação inicializada com 0. E aí, usando o if, né, que é o padrão para esse código, não pode haver while, não pode haver do while, não pode haver for, não pode haver switch case, não pode ser utilizado ferramentas de estruturas de armazenamento, não pode ser usado vetores, matrizes ou coisa do tipo. E aí, seguindo o código, nós abrimos aqui com o System CLS, e essa imagem apresentada aqui na nossa tela está mostrando eleições Group 4 2022. E aí, nós temos aqui o desenho da urna eletrônica e os números de 1 a 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, que podem ser escolhidos para poder fazer a votação. Nossos candidatos são: candidato número 18, Flávio Fabiani. Candidato número 43, Robson. Candidato número 36, Rafael. Candidato número 51, Luiz Fernando. Menos 1 é para sair do sistema. Para votar em branco, tem que usar o número 0. Para votar nulo, é só votar qualquer número que não seja os números dos candidatos. Nesse terceiro if que a gente tem, a operação deve ser igual a 18. Quando o usuário tecla 18 na urna, ele vai abrir a Flávia Fabiani como candidata. Aí ele vai digitar o número 2 e vai dar um Enter. Vai estar confirmado. A partir do momento que ele digita o 2 e confirma, vai ser computado um voto para Flávia Fabiani e assim sucessivamente com os demais candidatos. Flávia, agora você continua. Bora lá. Faz o 43 que eu faço o próximo. Vai soar o bip de confirmação. Certo. Depois de computado o candidato, vai soar o bip, né, confirmando que ele foi que foi creditado aquele voto para o candidato. O próximo candidato, então, se não foi votado 18, mas foi votado o número 43, o voto vai ser computado para o Robson. E agora? Vai limpar o sistema, a tela do sistema, não é isso? CLS. Faz a limpeza do sistema. Faz a limpeza do sistema aqui das imagens. Nossa, eu vou voltar assim. Meu Deus. Pode voltar, tem Faz problema. a limpeza do sistema que fala? Isso. Sistema, Limpa a tela do sistema. Da tela do sistema, a partir do comando CLS. O que mais eu posso falar? Porque se eu ficar repetindo tudo que você falou... Não, sim. Aí depois que você fala da limpeza da tela, você pode falar, vai aparecer a tela da urna com o candidato, né, que o 43 é o Robson. E aí depois... Vai aparecer o número e o nome do candidato Robson na tela do sistema, onde o eleitor deve confirmar clicando o número 2 e Enter. Correto. Vai soar o bip e vai acrescentar, o sistema vai acrescentar, armazenar que fala, né? Vai armazenar um voto para esse candidato. Correto, isso mesmo. Vamos para o próximo. Nossa, fico muito nervosa. No próximo else if, a operação é igual a 36. Após o sistema limpar a tela, CLS, vai abrir a tela da urna eletrônica, mostrando eleições Group 4 2022. Aí vai aparecer, quando o eleitor
teclar número 36, vai aparecer o número e o nome do candidato, que é o Rafael. Depois que ele escolheu esse candidato, ele vai digitar o número 2 e vai teclar Enter. Depois vai soar o bip. Depois de soar do bip, está computado mais um voto para esse candidato. Se o candidato optar pelo número 51, ele estará votando no Luiz Fernando. Então, o sistema vai limpar toda a imagem, né, e vai reaparecer a urna com as opções para o vai reaparecer as opções de números para o eleitor votar. 51 ele confirma com o número 2 e tecla Enter, e vai ser computado um voto para o Luiz Fernando e soará o bip. Convém falar todos os candidatos mesmo? Sim, porque tem que explicar o código, e o código está em volta aos 4 ninjas. Pânico, eu tenho que anotar isso para falar. Sim, pode anotar, não tem problema. Se você tiver sem papel, enquanto eu falo aqui, você pega seu papel e caneta aí para você anotar. Bora lá. Else if, operação igual a 0. Depois de continuando depois a eleição, o sistema limpa a tela e aí a urna abre. Quando o eleitor teclar o número 0, vai aparecer voto em branco. Quando gerado o voto em branco, a urna vai mostrar para o eleitor a oportunidade de corrigir ou de confirmar. Teclando o número 2, quando ele confirmar, vai ser registrado o voto em branco desse eleitor e aí vai ser computado o voto. Soa o bip de confirmação e vai-se para o próximo eleitor para continuar a votação. Caso o eleitor vote qualquer outro número não cadastrado de nenhum que nem o candidato citado anteriormente, o voto será computado como nulo. Para isso, vai aparecer vai aparecer a informação código inválido e deverá ser confirmado também teclando o número 2 na tela. Ao confirmar, vai soar o bip e o nosso quinto voto. 5 eleitores, né? 5 eleitores. E aí tecnicamente a nossa eleição está apresentada. Lembrando que nas configurações do Pratique, os professores solicitaram que teríamos 5 eleitores e 4 candidatos. E aí na oportunidade nós colocamos também votos nulos e votos em brancos. Para o atendimento do Pratiques, nossa primeira formação de vídeo demonstrou a eleição conforme solicitado pelo Pratiques. Uma eleição em que você tem 4 candidatos e 5 eleitores. A partir disso, a gente já fez o atendimento ao Pratique. Agora nós estamos explicando o código e num próximo momento a gente vai fazer um make-off registrando a eleição e colocando todas as funcionalidades à mostra para poder mostrar como é que fica a montagem dessa eleição se tivéssemos mais eleitores do que o que foi solicitado por Pratiques. Eu não sei... Certo. Você relaxou mais ou ainda não? Um pouquinho só. Um pouquinho, certo. Você quer fazer as anotações? Eu tenho que anotar esse CLS aqui, a frase correta que eu tenho que falar. Alguns termos que são específicos para cada comando, porque na hora de falar me enrolo. Tá. Então eu vou pedir para você fazer. Só tem mais 1 minuto essa chamada. O nosso making off de funcionamento da urna não fizemos e teve um botão que a gente não falou. Vou falar aqui antes de cair a tela. Vai cair e aí a gente começa outra reunião. Vou fazer uma pausazinha só para tomar água e ir ao banheiro e a gente continua. Usar o botão corrige. A gente ainda não usou ele. A gente só votou e anulou e embranqueceu o voto, mas não colocou corrige. Vou testar para poder ver se vai funcionar. Se não funcionar, aí a gente faz do jeito que a gente fez sem falar do corrige. Acabou.
A reunião